Diz assim o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, leio a partir do versículo 23. Porque passando eu, e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, a quem vocês estão honrando, não conhecendo, é quem eu venho vos anunciar. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como quem necessita de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas. De um só fez todas as gerações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando já os tempos já antes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem encontrar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas, ou filósofos, ou pensadores gregos, disseram, pois somos também a sua geração. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti por quem Tu és e pela Tua palavra. Nós nos reunimos nessa noite para aprender de Ti e para cultuar o Teu nome. Por isso, mais uma vez, fala conosco, que possamos aqui nesse santuário ouvir a Tua voz e através dessa gravação ou dessa live, também o Senhor possa falar conosco. Nós oramos dessa forma porque somos totalmente dependentes de Ti. No nome de Jesus. Amém. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante. Paulo ele está chegando na cidade de Atenas e ele começa a observar o povo daquela região, o povo daquela cidade. E ele acha interessante que ali havia tantos deuses e tantos templos dedicados a muitos deuses, que eles chegaram ao limite de cultuar ou de fazer um templo para cultuar ao chamado Deus desconhecido. Em outras palavras, eles estavam dizendo, existem muitos deuses, e existem tantos deuses que poderá vir a existir um Deus que a gente nem conhece o nome. Então, por precaução, nós vamos criar um templo aqui chamado ao Deus desconhecido. E aí ele não fica triste com a gente e a gente vai adorar ele de qualquer jeito. E Paulo, observando essa oportunidade, ele começa a pregar, ele começa a evangelizar. Então os homens do seu tempo e os homens daquela cidade, os gregos, pegam Paulo e levam ele para um local chamado Areópago. Areópago era um local onde os gregos, do contexto bíblico, os gregos da Grécia Antiga, discutiam filosofias. Os pensadores desse contexto e desse tempo, eles discutiam as filosofias e os pensamentos do seu tempo no Areópago. E hoje os grandes pensadores do nosso tempo discutem também no Facebook. Não, estou brincando, não é no Facebook. Também nós temos as nossas faculdades. Só que nesse período, o Facebook era aqui. Era onde o bafafá acontecia, onde os debates ocorriam e onde também tinham as fofocas. Tanto é que o texto acima está dizendo que os homens daquele tempo ficavam nas praças para fofocar. Preste bem atenção. E aí Paulo, ele aproveita essa oportunidade para pregar sobre esse Deus desconhecido. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos nessa noite. Só que o título dessa mensagem não se dará ao Deus desconhecido, mas se dará ao Deus descoberto. Um Deus que estava desconhecido, mas foi revelado. Um Deus que estava encoberto, mas foi descoberto. E daí vem a revelação, daí vem Apocalipse, daí vem a revelação bíblica. Um Deus que se revela. Paulo chega nesse ambiente e ele diz, olha, eu estou observando que vocês estão anunciando, estão cultuando a muitos deuses, porque a humanidade sempre teve a necessidade de cultuar algum Deus. Eu e você, nós temos um vazio de sentido, nós temos um vazio existencial. E Tomás de Aquino, lá na Idade Média, já foi escrever que todo vazio existencial e que todo ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus, que é do tamanho do divino.
Então Paulo, observando que a humanidade, observando que os gregos cultuavam um Deus que eles não sabiam qual, mas eles queriam dar importância, ele aproveitou e ele fala: olha, eu estou observando que existe um templo aqui ao Deus desconhecido. E é esse Deus que eu quero pregar a vocês. Quando Paulo se coloca a pregar, quando Paulo se coloca a ensinar, ele vai aproveitar, ouça isso com atenção, duas coisas que havia naquele contexto. Havia duas escolas filosóficas que debatiam naquele ambiente. Duas escolas filosóficas que se chamavam os epicureus e os estoicos. Os estoicos diziam que Deus não precisa de templo, porque Deus habita em toda a natureza e em toda a criação. E os epicureus diziam que nós somos também da mesma descendência de Deus. Olha só que interessante, olha aqui para mim. Paulo observa duas coisas que os filósofos estavam debatendo no seu tempo. Paulo observa duas filosofias e ele observa algo que os gregos cultuavam, que eles desconheciam. Ele fala: é aqui que eu vou evangelizar, é aqui que eu vou pregar e é aqui que eu vou ensinar. E aí ele começa, a partir do versículo 23, o texto que nós lemos, e aqui a gente começa a nossa meditação dessa noite. Olha como ele vai aproveitar tudo que os filósofos gregos falavam para pregar o evangelho. Versículo 24: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco ele é servido por mãos de homens. Aqui Paulo começa a revelar o Deus do evangelho, o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. O Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo, um Deus que é descoberto. Ele não precisa de templos, ele não precisa de locais, ele não precisa de geografias, ele não está limitado a uma cultura e a um povo específico. Paulo já começa mostrando que o Deus do Evangelho, ele está disponível e ele está disposto a romper barreiras que nós humanos nós colocamos. As barreiras culturais, os modos de se vestir, as maneiras de se falar. E quantas guerras foram provocadas na humanidade, porque os humanos sempre disseram: não, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, não, o outro Deus é o Deus verdadeiro. Na Segunda Guerra Mundial, Stalin, que era o líder da União Soviética, uma nação ou um apanhado de nações que eram ateus, não adoravam a Deus. Quando Hitler começou a invadir a União Soviética, Stalin mandou com que imagens de santos da Igreja Ortodoxa viajassem sobre as cidades da União Soviética, para que os santos da Igreja Ortodoxa pudessem proteger eles da ameaça nazista. Mas do outro lado havia os nazistas, que junto com Hitler acreditavam que a igreja luterana era a igreja verdadeira, e sempre que os nazistas iam para uma batalha, principalmente na União Soviética, eles faziam um culto para se preparar para a batalha. Ora vejam, dois povos numa guerra mundial que se dizem cristãos, os dois fazem cultos para um se proteger contra o outro, mas um ataca o outro. Porque a humanidade, ela tem esse gostinho de criar culturas que nos dividem, criar barreiras que nos separam, criar maneiras de falar, jeito de se vestir, culturas e contextos. De onde vem cultura? Cultura vem de cultivo, de trabalho, de cultivar, de jeito de agir, de jeito de se portar. E aí nós vamos criando uma cultura onde o meu Deus faz por mim e não faz pelo outro. O meu Deus habita no templo que eu fiz e não habita no templo do outro. E aí nós vemos denominações se dividindo, o evangelho se repartindo, e aí uma ala do evangelho apoia o presidente tal, a outra ala do evangelho apoia o presidente B, e nós vamos nos dividindo e não vamos tendo mais comunhão uns com os outros. Aí Paulo, quando ele vai iniciar, a primeira coisa que ele fala é: o Deus desconhecido, ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele não está preso na sua tradição, ele não está preso na sua cultura. O desejo do Senhor é que todos os homens alcancem a salvação. O desejo do Senhor é que aqui dentro da comunhão dos santos, aqui dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente tenha comunhão tal que as nossas diferenças caiam por terra, as barreiras que nos dividem desapareçam e eu possa ter comunhão com você, apesar de você ser diferente de mim.
os nossos modos de se vestir, as nossas maneiras de se falar. Você observa, vamos trazer para um local mais geográfico e menor ainda. Primeira Igreja Batista de Vista Alegre. Os 4 pastores não se parecem nem no jeito, maneira de se vestir e de falar. Vocês já repararam isso? Cada pastor tem uma característica. Cada pastor tem um jeito. E a gente se completa. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai trabalhando na multiforme graça de Deus. A cada um ele dá um jeito. A cada um ele dá um dom. A cada um ele trabalha de uma maneira. E todos nós constituímos a igreja do Deus vivo. Não um templo, não um Deus que fica preso a templos feitos por mãos de homens. Mas um Deus que fala hoje aqui em Vista Alegre. E fala ali na Assembleia de Deus. E fala na outra igreja. E fala onde Ele quer, da maneira como Ele quer. Esse é o nosso Deus, que aproxima os diferentes e torna os plurais uma unidade. No meio dos plurais, dos diferentes. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão construindo um monte de templo. Vocês estão adorando a vários deuses. Mas o Deus verdadeiro, Ele deseja derrubar todos os ídolos falsos e reunir todos vocês numa só congregação. Essa é a diferença do Deus do Evangelho. Enquanto os outros deuses precisam de um Deus para o ar, um Deus para as nuvens, um Deus para o sol, um Deus para não sei o quê, o Deus do Evangelho é o único Deus que aproxima os diferentes. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens como quem precisa de alguma coisa. Isso aqui é interessantíssimo, né? Nosso Deus não é dependente de humano. Ele não precisa de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas. Ouça isso com atenção. O que é um ídolo? O que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que eu coloco entre eu e Deus. O que é um ídolo? É tudo aquilo que interrompe o meu relacionamento entre eu e Deus. No caso desses gregos, eles tinham muitos ídolos para eles. Muitos deuses em que eles adoravam e interrompiam o contato deles com Deus direto. Nós cristãos temos a tentação de acusar outras religiões, dizendo, mas vocês têm ídolos, vocês servem a falsos deuses. Mas se nós fizermos uma autoanálise, e se nós olharmos para a nossa interioridade, olharmos para o nosso arraial, será que nós não encontraremos ídolos no nosso meio? E eu acredito que o ídolo mais perigoso que nós enfrentamos se chama eu. Esse é o ídolo mais perigoso. Porque o eu, ele fala alto. O eu é cheio de vontade. O eu quer destruir o outro para que a sua vontade seja soberana. O eu pode ser um ídolo entre eu e Deus. Porque quando o eu fala mais alto, esse Deus que não precisa de seres humanos, ele passa a depender de mim. Ele passa a não ser mais o Deus do Pai Nosso, que Jesus orou, Pai Nosso que estás nos céus, mas passa a ser o meu Deus que é moldado segundo o meu jeito, a minha forma. E nós, todos os dias, irmãos, corremos o risco de fazer a nossa vontade, dizendo que é a vontade de Deus. Esse é um ídolo que está no nosso meio. Esse é um ídolo que nos cerca e nos sonda todos os dias. É por isso que Jesus nos ensina a orar, seja feita a sua vontade, porque nós corremos o risco de querer que a nossa vontade seja feita dizendo que é a vontade de Deus. E quando nós oramos, dizendo seja feita a tua vontade, ouça isso com atenção. Sempre que nós oramos, seja feita a tua vontade, eu estou convertendo a minha vontade à vontade de Deus. Foi Soren Kierkegaard que disse que no meio da oração, Deus não muda, mas nós, os humanos, é que somos mudados. O que quer dizer isso? Sempre que nós entramos no ambiente da oração
Quem está em transformação não é Deus que é absoluto, não é Deus que é soberano, não é Deus que é Senhor. Somos nós que estamos sendo transformados à imagem daquele que tudo sabe. Porque conforme o profeta disse, maiores são os seus caminhos do que os meus caminhos. Quando nós entramos diante da presença de Deus, o nosso eu, as nossas certezas, as nossas convicções, o nosso intelecto, o nosso poder tem que ser totalmente rendido à soberania e à vontade de Deus. E aí nós vamos sendo convertidos à imagem de um humano perfeito, a se chamar Jesus Cristo. E nós vamos nos parecendo cada dia mais com Jesus. Cada vez que eu me converto do meu eu, cada dia que eu me converto das minhas vontades, cada dia que eu me submeto à vontade de Deus, eu vou me parecendo ainda mais com Jesus e vou deixando de me parecer com esse eu egoísta, com esse eu que quer ser servido, com esse eu que é Deus. Isso é muito interessante. Um ídolo que nos persegue, que nos ronda, que nos amedronta, pode ser conhecido como eu. E a gente tem que converter esse eu todos os dias. A nossa natureza, as nossas volições, a nossa vontade. Esses dias eu estava conversando com um jovem, num gabinete, e a gente estava conversando algo muito interessante. Principalmente, e aí eu falo naturalmente da natureza do homem, que é a qual eu conheço. O homem, e eu acredito que a mulher não esteja longe disso, ele tem a força de se tornar o animal. Em que sentido? De suas vontades serem insaciáveis. É ou não é assim? A gente se torna insaciável na busca da conquista, nos desejos, nas volições, nas paixões. O homem, ele tem, e principalmente o sexo masculino, ele tem dentro dele uma aptidão que é a da conquista. E nós corremos o risco de nos tornarmos um animal. O que é o animal? Aquele que só age por instinto, aquele que só age por vontades, aquele que só conhece as suas necessidades, aquele que só conhece o seu ventre. Quem aqui tem um animal de estimação em casa? Levanta a mão aí que eu quero ver. Eu tenho um gato. Eu acordei de manhã, 7 e pouco, 8 horas da manhã. A primeira coisa que o gato vem fazer é o quê? Se esfregar no pé e pedir comida. Aí ele começa, miando, pedindo comida, até você colocar a ração para ele. E aí quando você cede e coloca a ração para ele, o que ele faz? Se alimenta, olha para você, só falta te chamar de trouxa, ele olha para você e vai deitar, e te esquece. Aí quando dá 12:00, 1h da tarde, o que ele faz? Ele lembra que ele tem que comer. Aí ele volta. Interesseiro, o que ele vai fazer? Ele vai se esfregar no teu pé e vai ficar miando, até você se render. Aí você vai lá e coloca a comida. E quantas vezes você se render, tantas vezes ele vai te perturbar. Tem aqui a Gabi, que é psicóloga. A psicologia diz isso, né? É o reforço positivo. Quanto mais você dá, mais o animal vai entender o quê? Que se ele ficar te perturbando, se ele ficar no teu pé, se ele ficar miando, você vai ceder. Ele vai me dar alimento, então eu vou fazer isso. E nós temos esse gene dentro de nós, esse animal dentro de cada um de nós, que também só vê as nossas necessidades. Preciso trabalhar, se mata de trabalhar para conquistar o mundo e não usufrui de nada do que conquistou. Preciso comer, come e vai ficando gordinho, e quando vê já não tem mais saúde para viver. As volições, as necessidades, e nós vamos rebaixando a nossa natureza, a natureza dos pequenos animais, e quando vê, já não é mais o animal domesticado que é só um animal. Nós também nos rebaixamos essa natureza. E qual é a convocação do Evangelho? Qual é a chamada do Evangelho? É ser humano à imagem de Jesus. Deus não nos criou para sermos animais, Deus nos criou para ser humanidade. E aí então ele envia Jesus e mostra para nós: olha o modelo de humanidade que eu quero que vocês tenham. Jesus é o modelo do humano perfeito.
Jesus é o modelo do humano, a imagem de Deus. Jesus é o modelo do humano que olha para Deus e se submete. Como ele disse no Evangelho de João, muitas vezes você vai encontrar no Evangelho de João, Jesus repetindo essa frase: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Se submetendo à vontade de Deus. Impressionante. Esse Deus que Paulo está revelando aos gregos, é um Deus que também precisa ser revelado muitas vezes a nós. Versículo 26. Porque de um só, ele fez todas as gerações dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando já os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação. Olha só que interessante o versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Olha que interessante. Olha o que Paulo está dizendo para eles. Vocês criaram todos esses ídolos. Em outras palavras, vocês estão tateando. Vocês estão cegos. E vocês estão dependendo do tato, porque só há escuridão. E quem aqui nunca entrou num cômodo onde a luz está apagada e a gente não enxerga nada, não é mesmo? É a pior coisa que tem, que você começa, e aí parece que o inimigo começa a colocar um monte de coisa no meio do caminho, não é? Não tinha nada no meio do caminho, você sabe onde está cada cômodo do quarto. Faltou luz, quem é que vai tropeçar? Eu sou o primeiro. Parece que as coisas começam a ficar no meio do nosso caminho. Por quê? Porque onde há escuridão, a gente não consegue ter percepção clara. A gente não consegue enxergar. A luz é o que possibilita eu enxergar você e você está enxergando a mim. Em outras palavras, Paulo está dizendo, aqueles gregos estavam andando em escuridão, eles estavam tateando, buscando Deus, a qual se poderia achar. E aí ele termina dizendo assim, ainda que ele não está longe de cada um de nós. Paulo está dizendo assim, deixa eu acender a luz aqui. Deixa a luz do Evangelho clarear a mente de vocês. Quando algo é descoberto, a luz entra e nós podemos perceber. A Bíblia fechada, ela não passa de um livro preto. Mas quando nós abrimos ela e a luz bate sobre essas folhas, eu começo a enxergar as palavras que nela está contida e começo a ter aprendizado. A luz nos possibilita de entender e aprender. O que Paulo está mostrando para eles é, vocês estavam no escuro até agora, agora estou descobrindo e mostrando a vocês o Deus revelado por Jesus Cristo, o Deus que não está longe de cada um de nós, o Deus que não fica preso às circunstâncias, a templos e a culturas, o Deus que não fica sendo manipulado por mãos de homens, o Deus que fez toda a humanidade e deseja ter contato com cada um de vocês. É esse o Deus que se comunica conosco. E é interessante que ele diz, ainda que tateando, ele não está longe de vocês. E aí eu caminho para a parte final dessa mensagem, trazendo uma reflexão de quanto nós nos sentimos distantes da presença de Deus. Quando nós entramos na nossa vida de cabeça, nas nossas vontades, nas nossas conquistas, no nosso eu, a gente vai se escurecendo, e não vai percebendo que Deus ainda está aqui pertinho de nós. E esse distanciamento, já que essa é a palavra do momento, esse distanciamento vai nos dando a sensação de que é Deus que está distante de nós. E quando a gente dá conta de si, a gente dá a percepção de onde estamos, parece que só há escuridão e a gente começa a não ter noção do que está acontecendo. Já percebeu quando parece que as coisas saíram do controle? Já percebeu quando, cara, eu estava com tudo organizado, estava tudo direitinho, e de repente de uma hora para outra as coisas saíram do controle e a gente fica numa confusão, a gente fica tateando, tentando achar o rumo, tentando encontrar o caminho.
E aí Deus fala: mas eu não estou longe de você. É porque você não se relaciona mais comigo. É porque você agora não tem tempo mais para entender a minha vontade para você. É porque você está tão dentro de você, está tão obscurecido pelo seu eu, que eu estou aqui do teu lado e você já não tem a percepção de que eu estou contigo. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Parece que Deus já não está mais ali, parece que Deus já não está mais perto, e parece que Deus já não se importa com tudo isso. Preste atenção nisso e aqui eu termino a palavra. Sabe por que parece que Deus já não se importa mais? É porque nós não escutamos a Deus, nós escutamos o nosso eu pensando que é Deus. E aí a gente vai se encurvando, se obscurecendo, e quando as coisas parecem sair do lugar e perder o controle, o Deus a quem nós buscamos é a nossa voz, é o nosso coração, é os nossos desejos, e Deus está aqui do lado falando: eu ainda estou do teu lado. Levanta a tua cabeça, olha de novo para a luz, lembra-te que eu estou aqui do teu lado contigo. Para que tantos ídolos? Para que tanta idolatria? Para que tanta escuridão? Se eu estou o tempo todo aqui contigo e você ainda não percebeu. Uma palavra tão simples, porque o Evangelho é simples. E nessa noite nós vamos orar juntos. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Quem é o Deus desconhecido? O Deus que Paulo revela. Ele não é um ídolo. Ele não nos confunde. Deus não é Deus de confusão. Ele não nos deixa perdidos. Ele fala: olha, vocês fizeram um templo para mim, ao Deus desconhecido, porque o meu vazio dentro de você ainda existe. Vocês ainda estão tateando, ainda estão me buscando, mas vocês estão tão presos a falsos ídolos, tão presos a outras circunstâncias, que vocês não estão me percebendo aqui do ladinho de vocês. E é uma mensagem tão simples, para nessa noite, cada um de nós, lembrar que Deus está conosco ainda, que Deus ainda está do nosso lado, que Deus ainda caminha conosco, que Deus ainda está pertinho, mas somos nós que, presos a tantas outras coisas, o perdemos de vista. Só que Paulo está dizendo: olha, o Deus que fez o mundo, Ele não está preocupado com as tuas mãos, Ele não é servido por mãos de homens como quem precisa de alguma coisa. Antes, é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas. Foi Ele quem te deu a vida. Essas crianças que nós estamos vendo aqui na igreja, que alegra a nossa igreja, alegra as nossas famílias, vida, Deus nos deu o dom da vida. É Ele quem dá a todos a capacidade de existir. Nós existimos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós vivemos em família, nós fazemos várias outras coisas. Nós passeamos, vamos à praia, vamos ao shopping, vamos ao cinema, vamos ao estádio de futebol. Nós brincamos, sorrimos, nos preocupamos muitas vezes, porque nós existimos. É Ele quem dá a todos a vida e a existência. O Deus que deu a todos a vida, a existência e todas as demais coisas. Não precisa ser servido por mãos de homens como quem precisa de alguma coisa. Antes é Ele quem dá, para que
os humanos, a humanidade, ainda que no escuro tateando, o pudessem buscar, mas Ele não está longe, antes Ele está pertinho, Ele está do lado, porque Ele está dando, de graça, pela graça. Eu quero orar com você nessa noite, antes de nós louvarmos essa canção. Feche seus olhos aí onde você está. E se você estiver nos assistindo agora por vídeo, por uma gravação ou por essa live, se de algum modo Deus falou com você, eu quero convidar, feche seus olhos aí onde você está. Lembra do dom da vida agora. Lembra da tua vida, da tua respiração, da tua existência. Lembra que você não é Deus. E é por isso, por nós nos colocarmos como Deus, que as coisas perdem o controle. Foi pela humanidade escolher o ser igual a Deus, que nós fomos expulsos do Jardim do Éden. A tentação de ser igual a Deus, de ser Deus, é o que nos constrói ídolos. Mas nós não temos o dom da vida, senão dado por Deus. Nós não existimos, senão em Deus. E todas as demais coisas, a tua família, foi o Senhor que Ele deu. O seu emprego, a sua faculdade, os seus dons. Ah, como é bom lembrar que os nossos dons não nos pertencem, mas pertence àquele que nos dá, porque isso nos dá a humildade de usar esses dons para o reino e pelo reino. É Ele que nos dá a vida, a existência e todas as demais coisas. Porque Ele não está longe, Ele está perto dos seus. Senhor, nós estamos aqui nessa noite reunidos. E hoje foi uma noite de lembrar de algumas verdades do Evangelho, Senhor. De lembrar que o Senhor é quem nos dá a vida, que o Senhor é quem nos dá a existência, e que do Senhor vem todas as demais coisas. Foi noite de nos lembrarmos que Paulo aproveitou a filosofia do seu tempo, o pensamento dos gregos, para revelar um Deus que estava desconhecido. E por vezes, esse Deus fica desconhecido de nós também. Nós nos tornamos religiosos, nós nos habituamos à religião, mas nos esquecemos de olhar para Ti. E construímos ídolos, Senhor. Ídolos à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas não foi para isso que o Senhor nos criou. O Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança, para que nós possamos Te adorar e Te bendizer. Porque o Senhor não está longe de cada um de nós. O Senhor não está distante da nossa casa, distante das circunstâncias em que vivemos, distante da nossa realidade, mas antes o Senhor nos contempla, nos alcança. Por isso ilumina a nossa mente nessa noite. Ilumina, Deus, a nossa percepção, para que a gente volte a enxergar o Deus que se revelou no Evangelho. Converta, Deus, a nossa vontade a Ti, que possamos converter o nosso eu à Tua vontade, e a Sua vontade se estabeleça hoje aqui e todos os dias da nossa vida. Somos gratos pela vida, somos gratos pela existência, e somos gratos por todas as demais coisas que vêm da Sua mão, porque o Senhor está perto de cada um dos seus. Nós oramos assim, confiando em Ti e gratos a Ti por quem Tu és, no nome de Jesus. Amém? Amém.